Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje é sobre o capítulo 11, quais são os principais grupos de animais. Na aula passada, no vídeo passado, a professora explicou que ela, teria que dividir, o capítulo 11 em duas partes. Por quê? Porque é muito extenso e hoje nós vamos ver alguns grupos de animais em que os nomes não são tão comuns, tá? Então eu preferi dividir para um melhor entendimento, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Então hoje nós vamos conhecer os principais grupos de animais. Vocês vão ver, é bem interessante. Bom, reino animal. O reino animal ele está dividido em grupos menores, conforme as características específicas de seus integrantes, tá? Essas divisões são chamadas de filos. Então, nós vamos conhecer os principais filos do reino Animalia, as suas características e alguns de seus representantes, tá? Então, para cada grupo, para cada filo de animais, nós vamos conhecer os seus representantes, suas características, tá? Então, vamos lá? Eu até coloquei essas imagens aí para vocês verem, porque é tão, um animal, querendo ou não, é bem diferente do outro, tá? Eu quis caracterizar aí para vocês que cada um tem o seu habitat, sua característica, tá? O seu modo de viver, de se alimentar, tá bom? Então, eu coloquei aí uma arara, uma estrela do mar, uma planária terrestre e um escorpião amarelo, tá? Então, vamos conhecer? Vamos lá, então. Os principais representantes desse filo que está aí mostrando para vocês são as esponjas. Essas são as esponjas, tá? Então, qual o nome, desse grupo? É poríferos, tá? Por que poríferos, professora? Porque poríferos vem do latim que quer dizer portador de poros. Então, as esponjas, no caso o corpinho delas, tá? A professora vai dizer assim para vocês entenderem, é formada por poros, tá? Então, o filo porífera compreende animais aquáticos que vivem na água doce ou salgada, fixos nas rochas. Então, eles ficam fixos, eles não caminham, tá? O corpo é formado por vários tipos de células, das quais se destacam os coanócitos. Apresenta poros, por isso o nome que a professora disse para vocês, portador de poros. Então, apresenta poros em toda a sua superfície, por isso o nome do filo. Por esses poros, a água entra, sendo filtrada para absorver pequenos animais e algas. Tá? Então, a reprodução pode ser sexuada, com troca de gametas entre dois animais, ou assexuada por brotamento, que acontece quando o animal solta uma parte de seu corpo para que ela se transforme em um novo ser. Então, as esponjas, elas podem tanto, reproduzir-se de forma sexuada, por troca de gametas, ou assexuada por brotamento. Então, se destaca uma parte aí desse animal e daí vai surgir um novo ser, tá? Idêntico, tá? Não se esqueçam disso. Tá bom? Deu para entender? Então, qual é o representante do filo porífero? É as lindas aí esponjas, tá? Vamos lá então para o próximo. Esse outro grupo, esse outro filo, é dos quinidários, tá? Então, o filo quinidário, os principais representantes são animais marinhos em sua maioria, tá? Então, são as mães d'água, as águas-vivas, medusas, caravelas, corais, hidras e anêmonas, tá? Então, aí elas são bem conhecidas, um ou outro talvez que vocês não tenham, escutado, mas são seres marinhos e que muitas das vezes vão trazer algum prejuízozinho. Por quê? Como o próprio nome já diz, quinidário em grego quer dizer urticante, ardido, que queima. Então, elas são um pouquinho conhecidas, As águas-vivas, então, elas causam uma queimadura, quando tocado na nossa pele, e é bem desconfortável, tá? Então, faz parte desse grupo aí, essas lindíssimas
tá? Esses lindíssimos animais aí que vocês estão vendo. Então, vamos lá? Bom, agrupa animais marinhos em sua maioria, como eu disse para vocês, tá? Então, a principal célula dos quinidários é o quienócito, que possui um ferrão e substâncias urticantes para paralisar as suas presas. Algumas espécies nadam livremente, no caso das medusas, e outras vivem fixas a rochas no fundo da água, né, que são os pólipos. Esses animais apresentam tentáculos ao redor da boca, por onde captam alimentos, mas não possuem ânus, tá? Os pólipos fazem reprodução sexuada e assexuada por brotamento, tá bom? E as medusas geralmente se reproduzem de modo sexuado. Então, vários desses seres aí, como eu disse para vocês, pode inocular substâncias tóxicas na pele, né? Que pode ter uma ardência menor ou de maior grau, né? E que pode levar a óbito, tá? Existem espécies, tá? Que pode levar a óbito quando, né, a gente entra em contato com elas. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com esses serezinhos aí, tá? Então, vamos partir para o próximo filo, que são os plateumintos. Vou dizer logo o significado para vocês entenderem, que aí vai ficar molezinha. No grego, essa palavrinha aí quer dizer verme achatado. Então, até pela figura, né, que eu encontrei na internet, para vocês visualizarem melhor, eu coloquei aí que é a planária. Tá vendo como o corpinho dela é achatado? Tá? Então, por que a professora tá frisando isso? Porque nós vamos ver um outro grupo que tem uma coisinha diferente, mas quando chegar lá a gente vai conversar. Então, os plateumintos têm o corpinho deles achatados, tá? Então, são vermes de corpo achatado com órgãos e sistemas, embora muito simples. Então, a maioria dessas espécies vive livremente na natureza, como as planárias. Outras são parasitas, como a tênia ou solitária, que vivem no intestino humano causando ateníase. E o esquistossomo, verme que provoca a esquistossomose em seres humanos. Esses animais podem se reproduzir de modo sexuado e modo assexuado por fissão. Então, dentro desse filo, aí tem 2 vermezinhos que causam, né, prejuízo ao ser humano, né? Causando ateníase, tá? No caso aí, se a tênia, né, tiver morando no intestino humano, que eles moram mesmo, tá? Se a pessoa até então não descobrir, elas ficam lá normalmente, tá? E causa ateníase. E a esquistossomose é a mesma coisa, tá? Vai causar um prejuízo ao ser humano também, tá? E é só que a esquistossomose ainda é mais fácil de ser detectada porque causa barriga d'água. Então, a pessoa fica, né, com a barriga bem inchada, bem estufada, e aí a pessoa, né, consegue ir até o médico e descobrir a doença, tá? Então, gravem isso, plateumintos são vermes achatados, tá? Vamos para outro? Nematóides. Bom, né, é um nomezinho também que não é muito comum, mas quer dizer o quê? Lembra que eu falei para vocês gravarem? Esse outro grupo é também formado por vermes. Só que esses vermes, no grego, quer dizer fio. Por que isso? Porque são vermes, como vocês podem ver aí, eles têm um corpo longo, cilíndrico, né? Parece até um fio, né? São meio arredondados, cilíndricos, tá? E que também causa problemas no ser humano, tá? Eles causam doenças. Os principais representantes são a lombriga, que aí vai causar ascaridíase, o verme causador do bicho geográfico, que também causa, tá, um probleminha também na pele do ser humano, as filárias, que causa elefantíase, uma doença também bem grave, e o ancilostomo, que é causador do amarelão, tá? Causa aí a ancilostomíase, tá, que é uma doença, que também causa, todas essas aí vão causar prejuízos ao homem, tá? Eles são vermes arredondados, tá? Algumas são parasitas, embora a maioria das espécies vive na água ou na terra úmida. São exemplos a lombriga, né? Como eu disse para vocês, o bicho geográfico,
tá? A circulação é realizada por meio do líquido que preenche, né, o corpo do animal todinho, tá bom? Então, mais um grupo aí, só que esse é diferente dos platelmintos. Os platelmintos têm um corpo achatado, esses não. O corpinho deles é cilíndrico, tá? Bom, o próximo, moluscos. Os moluscos, no latim, quer dizer mole. Então, o corpo deles é o quê? Mole, tá? Apenas algumas espécies apresentam conchas, tá? Mas a grande maioria, o corpinho deles é o quê? Mole, tá? Molusco, mole. A maioria dos representantes desse grupo é de animais marinhos, então entra aí os polvos, as ostras, as lulas, tá? Mas existem espécies também que vivem na água doce, como os caramujos e outras no solo, que é no caso das lesmas e caracóis. Aqui em Petrópolis, né, por causa da região úmida, próximo bem à minha casa, existem muitas lesmas, tá? Elas são enormes, tá bom? Elas reproduzem sexuadamente, tá? E a maioria das espécies possui sistema circulatório aberto. O que é isso? O sangue ou o líquido circulante que está no corpinho desses animais abandona os vasos e cai nas lacunas corporais e fica, né, espalhados pelo corpo todo desses animais, tá bom? Então, esses aí eu coloquei até as imagens aí para vocês verem, são os representantes do filo Molusca, tá? Aí a gente conhece como moluscos, tá bom? Bom, anelídeos. Anelídeos, esse nome, né, também bem diferente, vem do latim, que quer dizer anel. Então, o corpo desses animais, vamos dizer assim, né, eles têm um corpo arredondado, longo. Vou dar o exemplo das minhocas, tá? Que é as minhoquinhas aí, né? Tem outros também que vocês podem ver que eu coloquei a imagem, tá? O corpinho deles é formado de anéis, tá? Então, vamos pegar como exemplo a minhoca, que tem um corpo arredondado e longo, com anéis em todo o seu comprimento, tá? Então, existem espécies de água doce, como as sanguessugas, tá? As de água salgada, como os nereis, tá? Ou nereidas. E as de ambientes úmidos, como as minhocas, tá? Então, a minhoca terrestre, ela precisa de umidade para viver, já que ela possui uma respiração cutânea. O que é isso? Ela respira pela pele, tá? Seus anéis são formados por fortes músculos. Ela come terra para se alimentar, tá bom? E também para cavar a galeria para poder alcançar a superfície para eliminar suas fezes, que adubam o solo, né? Então, a gente conhece aí como a minhoca, ela nos ajuda bastante porque ela aduba o solo, tá? Então, no caso da sanguessuga, ela vive em rios e lagos e suga o sangue de outros animais para se alimentar, tá? No caso das minhocas, nós vimos que não. Ela fica lá, né, cavando as galerias atrás de alimento, né? Ela come terra e assim esses animais vão sobrevivendo, tá? Então, anelídeos vem o quê? Do corpinho deles cheios de anéis, tá? Bom, o próximo grupo é o grupo dos artrópodes, tá? Então, no grego quer dizer pés articulados. Então, vocês podem ver aí que esses animais têm os pezinhos articulados. Eles são bem velozes, né? Vamos dizer assim. Muitas das vezes a gente vê um animalzinho desse, né? Por medo mesmo a gente quer o quê? Matá-lo. Quando você vê, eles já sumiram, tá? Porque os pés são articulados e eles correm mesmo, tá? Então, esse grupinho, esses animais possuem ossos, tá? O corpo deles é dividido, né, em patas, caudas, cabeça, abdômen e antenas com articulações, e o corpinho deles é coberto pelo exoesqueleto. Esse grupo tem a maior quantidade de espécies de todo o reino animalia, tá? Então, quais são alguns, tá? Que são conhecidos, né, nesse grupo dos artrópodes, entre as aranhas, os escorpiões, tá? Os ácaros, os opiliões, os crustáceos, camarão, siri, os diplópodes, que são os piolhos de cobras, e os quilópodes são as centopeias e lacraias, tá? Então, esse grupo é bem extenso, eu coloquei alguns representantes, tá? Mas existem vários, tá bom? Bom, o próximo grupo é o grupo dos equinodermos. O que quer dizer isso, essa palavra, né? Diferente. No grego quer dizer espinho, pele. Então, pele com espinhos, tá?
Eles são exclusivamente marinhos, tá? Com movimentos muito lentos. Embora não apresentem ossos, seus corpos são endurecidos pela presença de calcário. Os representantes são as estrelas do mar, as bolachas do mar, eu coloquei até a figura aí da bolacha do mar, tá? Essa primeira aí. A segunda figura são os ouriços do mar, tá? Bom, sua principal característica é a presença de um sistema de transporte de água por um sistema ambulacrário, por onde esses animais respiram, liberam suas excreções, movimentos e conseguem alimentos, tá? Então, esse grupinho aí, tá? Ele é exclusivamente marinho, tá? Não se esqueçam disso. Bom, o próximo grupo é o grupo dos cordados. Os grupos dos cordados, no latim, esse nome aí, diferente, quer dizer o quê? Corda, tá? Então, é o único grupo cujos representantes apresentam esqueleto ósseo, tá? E é conhecidos como vertebrados, todos apresentam uma estrutura chamada notocorda, tá? Que é um bastão flexível que todos que possuem, tá? A notocorda no seu corpo é encontrado. Essa estrutura é substituída pela coluna vertebral nos cordados, que podem, portanto, ser classificados como seres vertebrados, tá? Animais com coluna vertebral, tá bom? Que aí entra o próprio ser humano, as aves, os répteis, tá? E animais sem coluna vertebral, tá bom? Que aí entra os urocordados, tá? Os anfioxos e assim sucessivamente. Eu coloquei até uma imagem aí para vocês visualizarem, tá? Então, esse foi o grupo dos animais que nós conhecemos, tá? Qualquer dúvida vocês podem deixar lá na plataforma para mim. Eu vou deixar o exercício também, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima aula, tá?